dias, teremos no estúdio para um debate especial, um Mormon. Você não pode perder, nesta quarta, às 11 da manhã, Musical FM, os melhores debates teológicos, você ouve aqui. Atenção, você que está aqui na Musical, essa é a sua chance de receber o kit com magnésio quelato, uma condição só para quem é ouvinte aqui da Musical. Você não tem cartão, não tem dinheiro, a gente vai fazer o kit com magnésio no carnezinho. Você usa primeiro, começa a pagar lá pro dia 10 de agosto. Dá uma ligadinha para mim agora, ó, 0800 591 1137. Magnésio quelato, para tirar dor, para dormir melhor. 0800 591 1137. Você conhece o canal da Musical FM no YouTube? Não? Então precisa conhecer. Lá você encontra o melhor conteúdo para crescer na fé e no conhecimento da Palavra de Deus. Os nossos programas de debates, além de entrevistas, testemunhos e conversas que vão acrescentar muito à sua vida espiritual. Acesse youtube.com/musicalfm1057. Inscreva-se e acione o sininho para não perder nenhum conteúdo do nosso canal. Musical FM. Mais unidade cristã. O sucesso do seminário de empreendedorismo realizado no último sábado foi tão grande que repetiremos a dose. E no dia 28 de junho, teremos mais uma chance de aprender sobre empreendedorismo com propósito, sempre alinhados à Palavra de Deus, com os pastores César Cavalcante, Henrique Bravo e Josias da Tapioca da Terrinha. Venha participar desse intensivo sobre empreendedorismo e sirva a Deus com seus talentos. Dia 29 de junho, das 9 da manhã até o meio-dia, no Céu Jaçanã, Rua Francisca Espósito Tonetti 105, Jardim Guapira, São Paulo. Dia 29 de junho, das 9 da manhã até o meio-dia, totalmente gratuito. Vagas limitadas. Faça sua inscrição. 11 9 7511 3385. 11 9 7511 3385. ZYD 930. Rádio Musical FM São Paulo 105.7. Ouça em qualquer lugar do mundo, também pelo site www.fmmusical.com.br. Musical FM, uma emissora da rede LC de mídia. 3, 2, 1. Agora, a Musical FM abre um espaço para debater os assuntos que fazem parte do nosso dia a dia. Sempre com convidados especiais para ajudar a esclarecer, iluminar a sua opinião. É a nossa missão. Direto dos estúdios da Musical FM na Avenida Paulista, debates com o pastor César Cavalcante. O Jesus da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, conhecido popularmente como Igreja dos Mormons, é o mesmo Jesus professado pelos demais evangélicos, pelos cristãos evangélicos. O Jesus da Igreja Mormon é o mesmo Jesus dos cristãos, da Bíblia Sagrada. Esse é o tema do nosso debate. Eu sou o pastor César Cavalcante. Na técnica do programa está aqui o Rafael Zafir. Você pode participar com a gente pelo WhatsApp 98484-9988, 011 São Paulo, 98484-9988, enviando seu áudio, por exemplo, através desse número. E também você pode visitar a enquete que está nesse momento no perfil do Instagram da Rádio Musical, FM Rádio Musical. Tem lá a pergunta exata lá no perfil: o Jesus da Igreja Mormon é o mesmo da Bíblia? Nesse momento, 10% está dizendo que sim, 90% está dizendo que não, mas esse número pode mudar para mais ou para menos à medida que você passe por lá e contribua com a sua votação. Antes de apresentar hoje, pela primeira vez, como diz lá no Pica-Pau, em todos esses anos nessa indústria vital, vai ser a primeira vez que teremos aqui alguém da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Mas antes de apresentá-los, deixa eu apresentar aqui um casal, que é o pastor Rafael e a Natália. Por favor, chega aqui. Eles servem a Deus no Ministério Internacional
Torre Forte, bem-vindos, Deus abençoe. Zona Leste, né? Zona Leste, de Vila Alpina e tal. Isso mesmo. Maravilha. Prazer receber vocês aqui e aproveitem bastante o debate. Obrigado, é uma honra para nós, pastor, né? Um programa de tanta relevância, poder estar presente com vocês aqui, acompanhar com vocês. Pastor, eu queria aproveitar a oportunidade também, a gente está nesse trabalho missionário aí, juntamente com o Rio Grande do Sul. Posso compartilhar nosso Instagram? Claro, por favor. É o projeto ProMig, então ProMigBR, @ProMigBR. @ProMigBR, um projeto missionário que envolve lá o Rio Grande do Sul. Isso. @ProMigBR. E vocês estão indo para a missão Vamos lá. para a missão lá, morar lá e dar continuidade, né, na propagação do reino. Glória a Deus. Deus abençoe. Bem-vindos. Aproveitem o debate. Deus abençoe. Vamos lá. Você também pode vir participar aqui ao vivo. Chama no mesmo WhatsApp, 984849988. Conversa com a Carla lá. E ela faz a agenda. E um dia você vai estar com a gente aqui. Bom, o Jesus da Igreja Mormon é o mesmo da Bíblia, né? Estamos recebendo aqui hoje o Dr. Lucas Guerreiro. Ele é advogado, tem mestrado em Direito pela Brigham Young, University, a universidade lá, imagino que é em Salt Lake City, porque esse é um dos nomes dos grandes homens lá da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, acho que é o número 2, né, da igreja. Também tem formação em língua portuguesa, estudou marketing, redes sociais, toda a sua formação, pelo que eu estou entendendo aqui, é lá nos Estados Unidos. Bem-vindo aqui pela primeira vez, Lucas. Muito bom te receber, meu amigo. Obrigado pelo convite, pastor. Eu fico muito feliz. Assisti alguns programas seus e fiquei, uau, que legal. Gostaria de estar lá e fiquei muito feliz pela oportunidade de falar desse tema especificamente. Só corrigindo sobre minha formação, é aqui no Brasil, mas eu fiz um mestrado nos Estados Unidos. Tá, entendi. De Direito. Legal. Morou quanto tempo lá? 5 anos. 5 anos, legal. Você foi elder ou ainda é? Fui um missionário da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias no Paraná, por 2 anos. Legal. O seu sacerdócio é? Eu tenho o sacerdócio Melquisedeque. Legal. Eu sou um sumo sacerdote na ordem de Melquisedeque, né, na Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, mas é importante dizer que eu não falo em nome da igreja aqui, não fui enviado pela igreja, e eu... tudo que eu falar e responder é minha responsabilidade, minha opinião pessoal. Ok. Tá, eu só perguntei a questão do sacerdócio só pra gente ter essa informação. Nada. Vamos lá. Com a gente aqui também, pastor Joaquim de Andrade, ele é diretor executivo do CREA, o Centro Religioso de Informações Apologéticas, tem formação em História, tem bacharelado em Teologia, é pastor da Igreja Batista Ágape em São Paulo, em São Miguel Paulista, em São Paulo, é escritor, tem obras aí na área de apologética, é um apologista com reconhecimento internacional, representa o Brasil, por exemplo, em eventos internacionais da área da apologética, sobretudo da heresiologia, religiões comparadas, filosofia da religião. Bem-vindo, pastor Joaquim. Estava com saudade de você sumiu aqui do programa. Bem-vindo. Bom dia, César. Bom dia, Lucas. Bom dia, ouvinte da Musical FM. É um prazer estar aqui novamente e com toda certeza teremos um excelente debate. Legal, vamos lá. Eu comecei aqui com o Lucas. Lucas, posso te chamar assim? Pode, por favor. Se colocar no mudo aí, ajuda. Então, Lucas, eu vou começar com a pergunta tema, né? O Jesus... Eu sei que eu sei que o pessoal da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias não gosta muito de ser chamado de Mormon, né? Mas vamos lá. Mas é que o popularmente é assim, né? Então, o Jesus defendido, pregado, entendido, compreendido pelo pessoal da sua igreja, de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, que a gente chama de Mormon, é o mesmo das escrituras, dos livros do Novo Testamento, da Bíblia cristã? Perfeito. Excelente pergunta. E você já começou no ponto certo. Porque nós, que somos membros da Igreja de Jesus Cristo, dos Santos dos Últimos Dias, temos como apelido Mormon, mas esse não é o nome da igreja. E eu acho que grande parte da confusão surge quando as pessoas retiram o nome de Jesus Cristo do nome da igreja. Porque afinal não é a igreja de Mormon, nem a igreja de Joseph Smith ou Brigham Young, é a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. E nesse sentido, nós acreditamos na Bíblia plenamente. Nós acreditamos
que Jesus Cristo é o nosso Salvador e Redentor. Nós acreditamos nos mandamentos que o Senhor tem na Bíblia, os princípios que foram ensinados pelos profetas e apóstolos do Senhor Jesus Cristo. Nós não apenas acreditamos nisso, pastores, mas nós procuramos viver isso. Você sabe que talvez a gente vai ter oportunidade de conversar mais aqui nesse debate, mas queremos ser verdadeiros discípulos e por isso nós servimos o próximo. 5 bilhões de reais foram doados no ano passado pela Igreja de Jesus Cristo dos Santos Últimos Dias para causas humanitárias. O Rio Grande do Sul, que sofreu essa tragédia terrível, o primeiro avião comercial que chegou, que foi da Azul, linhas aéreas, estava carregado de doações da igreja. Então, por que a gente faz isso? Porque a gente quer seguir Jesus Cristo. Jesus Cristo ensinou que nós devemos servir o próximo, que quando nós fazemos a um dos pequeninos, nós fazemos a ele. Então, assim, tem muitas evidências que mostram que somos cristãos e que seguimos o mesmo Jesus da Bíblia. Ok. Pastor Joaquim, o Jesus da igreja... vou falar aqui, Jesus Cristo dos Últimos Dias, você me perdoa que de vez em quando vai sair um Mormon, porque vocês lançaram um livro chamado Livro de Mormon, então agora aguento. Tem razão, Joaquim, tem razão. O Jesus da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias é o mesmo do Novo Testamento, das Escrituras Sagradas? Com toda certeza não, César. O Jesus do mormonismo é um Jesus muito diferente do Jesus do cristianismo. Por exemplo, o profeta Gordon B. Hinckley ficou 12 anos na presidência da igreja. Ele declarou que os mormons acreditam em um Jesus diferente. Você já deve ter ouvido falar sobre essa citação do Gordon B. Hinckley. Ele disse assim: ao prestar testemunho de Jesus Cristo, então o presidente Hinckley falou sobre os que estão fora da igreja, que dizem que os santos dos últimos dias não acreditam no Cristo tradicional. Cristo tradicional é o Cristo de todos os cristãos. Ele disse assim: não, eu não creio. O Cristo tradicional de quem eles falam não é o Cristo em quem eu creio. O Cristo de quem eu falo foi revelado nessa dispensação na plenitude dos tempos. Ele, juntamente com seu pai, apareceram ao menino Joseph Smith no ano de 1820. E quando Joseph deixou o bosque naquele dia, ele sabia mais sobre a natureza de Deus que todos os ministros aprenderam do evangelho de todos os tempos. Então, os cristãos sempre têm afirmado isso ao longo dos tempos, que o mormonismo ensina um Jesus muito diferente daquilo que as escrituras revelam. É claro que o Lucas mesmo disse aqui, todo mormon vai dizer para você que ele acredita que é o mesmo Jesus. O mesmo Jesus que andou aqui na terra, eles vão dizer que é o Jesus da Bíblia. Embora eles possam fazer essa afirmação, cabe a nós aqui provarmos o contrário. Então, especialmente à luz do mormonismo e também à luz da Bíblia Sagrada. Então, no mormonismo, Jesus é uma criação, um produto de uma relação sexual entre Deus e sua esposa deusa, que costumava ser aí pessoas em outro mundo, isso quem disse foi Bruce McConkie, no Mormon Doctrine, página 192, página 321, página 516, 589 e assim por diante. Então, dentro do mormonismo, o Jesus do mormonismo é um espírito irmão de Lúcifer. Peraí, irmão de Lúcifer? Irmão do diabo? Que história é essa? Sim, sim. Também na teologia mórmon, então Deus tem um corpo de carne e osso, como tem a sua esposa deusa, junto com eles, então, produzem descendentes espirituais no céu, que habitarão corpos humanos na terra. E é interessante porque esse Deus do mormonismo, que é o Pai, veio aqui na terra, manteve uma relação física com Maria, daí nasceu Jesus. Então, ainda que o Lucas diga que Jesus nasceu da Virgem Maria, essa não é a verdade. A gente vai ver, porque se Deus, o Pai, tem um corpo de carne e osso e manteve uma relação física com Maria, como é que fica isso? Ok. Cara, vou anotando aqui. Então, Jesus, irmão de Lúcifer. Eu também tenho que anotar muita coisa aí. Deus, o Pai, né? Ele tem uma esposa, como é que funciona? E ele teve uma conjunção física com Maria para que Jesus nascesse. É isso que o mormonismo entende, basicamente? Que você, como mormon, entende? Excelente. Deixa eu começar, antes de responder, não vou fugir de nenhuma questão, tá bom? Mas eu preciso entender o seguinte, eu vim aqui para falar se o Jesus Cristo, da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, é o mesmo que está na Bíblia. Está na Bíblia. Tá certo? Isso. Esse é o tema do debate. Quando nós falamos da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, eu sei porque eu fui missionário e porque tem um canal no YouTube e sempre lido com críticas.
As pessoas vão falar de poligamia, elas vão falar sobre sacerdócio dado aos negros, porque que foi só em 1978. Tem muitas questões que são interessantes. E eu volto aqui para falar com vocês. Eu adoraria. Mas hoje, eu entendo, tirando dessa questão, que nós temos que centralizar em Jesus Cristo. Se nós somos ou não cristãos, e como o pastor disse, se você perguntar para qualquer membro da igreja, vão dizer que sim. E agora, o desafio que o pastor propõe é, não, eles não são, porque o Jesus que eu vejo na Bíblia, que outros cristãos, ele incluiu todos ali, né? É diferente. E aí ele usou uma citação do presidente Gordon B. Hinckley, que foi um dos presidentes da igreja, que nem Brigham Young, Joseph Smith, já faleceu, né? Que eu realmente desconheço, mas acreditando que seja verdadeira, o que eu posso dizer sobre isso é o seguinte: o Jesus Cristo que nós acreditamos é o mesmo da Bíblia, porém, ele continuou revelando a sua verdade em nossos dias. Nós acreditamos que Deus é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Como ele trabalhava na antiguidade com profetas e apóstolos, ele o faz em nossos dias. O nosso cânone de escrituras não é fechado. Então, nós temos a Bíblia, o livro de Mórmon, e nós temos outras escrituras. E talvez ainda vamos receber mais. É por isso que quando o presidente Hinckley provavelmente falou isso, como o pastor está dizendo, embora eu desconheça essa fala, ele diz, olha, nós não acreditamos que Jesus Cristo encerrou o seu trabalho. Nós acreditamos que o trabalho dele não encerrou e o fato que prova isso é que ele apareceu ao menino Joseph Smith. Isso foi em 1820, ele tinha 14 anos de idade. E ele estava preocupado com as questões da alma dele. Como que eu vou ser salvo? Muitas das questões que nos afligem pessoas que vocês ensinam. E ele começou a investigar as religiões, mas não encontrou uma religião que satisfizesse as suas necessidades espirituais. Então ele abriu a Bíblia e ele leu em Tiago 1,5, que se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente. Recorreu à oração num lugar tranquilo e então uma manifestação extraordinária aconteceu. Deus, o Pai e Jesus Cristo desceram e falaram aquele rapaz desconhecido. Isso nós chamamos de primeira visão ou primeira visitação. E deu início, então, uma série de outras revelações que incluem, inclusive, a visita de um anjo que trouxe a localização de placas de ouro que deram origem ao livro de Mórmon. Acho que vocês estão familiarizados com essa história. Uhum. Então, muitas coisas podem ser faladas sobre a Igreja de Jesus Cristo nos últimos dias, mas o que vocês me convidaram a dizer é se nós acreditamos na Bíblia, especificamente no mesmo Jesus que é mencionado na Bíblia. E eu digo com grande segurança, nós acreditamos plenamente na Bíblia. Acreditamos em tudo que Jesus disse, em tudo que ele fez. Mas adiciona a isso o que está lá no finalzinho de João, quando ele disse, pois muitas outras coisas que Jesus fez, que não estão escritas. Então, assim, se Deus quer revelar mais palavras de Jesus, e de fato fez, no livro de Mórmon a gente conta do ministério de Jesus Cristo, que bom! Quero mais palavras de Deus, porque eu amo Jesus Cristo e eu quero receber mais de sua revelação. Pastor Joaquim. Então, o Jesus cristão, né? O Jesus de todos os cristãos espalhados pelo mundo inteiro é o filho literal de Deus. Nós sabemos que ele é filho unigênito de Deus. É isso que a Bíblia ensina. Agora, por outro lado, um Jesus, né, com a sua esposa deusa, que foi gerado na pré-existência. Um Jesus que é irmão de todos os espíritos, né? Nascido no céu, na pré-existência mortal. Um Jesus, né? Que é um Deus. Ele não é Deus, é um Deus. O Pai é outro Deus, o Espírito Santo é outro Deus, e o sonho de todo mórmon é um dia ser Deus. Se forem perfeitos aqui na Terra, um dia serão Deus. Então, a Trindade, dentro do conceito mormonismo, né? Da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Então, esse Jesus, ele, por sua vez, não faz parte da Trindade, porque a Trindade é Deus, é um ser que subsiste em 3 pessoas. Pai, Filho e Espírito Santo. São 3 pessoas, mas um só Deus. É interessante porque, dentro do mormonismo, então Jesus, ele além de ter nascido no céu, uma existência pré-mortal, ele não é um dos membros da Trindade. Ele é um Deus. Então, desde a eternidade, esse Jesus da Igreja Mórmon, ele então não existia de eternidade a eternidade, porque houve um tempo em que, como um ser espiritual, ele foi gerado. E essa eu diria que é uma breve comparação entre o Jesus da Bíblia e o Jesus do mormonismo. Além da questão da obra redentora de Cristo, porque a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias
não vê a obra redentora de Cristo da maneira cristã, da maneira histórica. O mormonismo ensina, então, que a redenção ocorreu primordialmente no Jardim do Éden, quando Jesus derramou seu sangue, em vez de ter ocorrido na cruz. E aí eu quero citar a citação do segundo profeta da igreja, Brigham Young, e também do apóstolo mormon Bruce McConkie. E Brigham Young disse assim: foi no Getsemane, nas ladeiras do Monte da Oliveira, que Jesus realizou sua perfeita obra redentora ao derramar seu sangue, mas mais ainda do que na cruz. E Bruce McConkie disse assim: onde, sob quais circunstâncias se deu o sacrifício redentor do Filho de Deus? Foi na cruz do Calvário ou no jardim Getsemane? É para a cruz de Cristo que a maioria dos cristãos olham quando focam sua atenção na infinita e eterna redenção. E certamente o sacrifício de nosso Senhor foi completo quando pelos homens ele foi erguido. Além disso, esta parte da vida do sofrimento de Jesus é mais dramática e talvez mais tocante à alma, mas na realidade a dor e o sofrimento, o triunfo e a glória da redenção ocorreram primordialmente no Getsemane. Isso está em Doctrine New Testament Commentary, volume 1, página 774. 774, perdão. Ok. Lucas. Eu não respondi algumas coisas que você tinha falado antes, e aí já vou aproveitar e emendar isso aí, tá, pastor? Primeiro do Elder Bruce R. McConkie. O Elder Bruce R. McConkie, ele é um teólogo incrível, tem muitas obras importantes, e ele falou muito, e na opinião de alguns até falou demais, né? Porque é difícil separar o que ele tá falando da doutrina e o que ele tá falando da opinião dele. Porque uma coisa é você pegar os sermões dele nas conferências gerais, que são as reuniões oficiais da igreja. E outra nos escritos. Se você abrir em vários dos livros que ele publicou, diz assim, ó, isso não é publicado em nome da igreja, é a opinião do autor. Parecido com o que eu tô fazendo aqui, né? Não é, assim, é alguém que viveu a vida inteira da igreja. Ele era um apóstolo mormon, ele se tornou comum. Ele se tornou um apóstolo da igreja de Jesus Cristo. Mas esses escritos antecedem isso. Mas assim, não que eu tô discordando do que ele falou, tá? Só quero colocar num contexto. Ele era autoridade na igreja ou não? Era autoridade. Ele se tornou autoridade quando ele se tornou um apóstolo. E a mesma coisa, Brigham Young e outros, assim, eles têm direito à opinião deles sem estabelecer a doutrina. A doutrina na igreja é estabelecida quando é apresentada uma escritura e ela é votada por toda a igreja. Assim, nós estabelecemos escrituras como Doutrina e Convênios, a Declaração Oficial 1 e 2, que fala da poligamia e do sacerdócio aos negros. Então, é assim, só porque não tem o mesmo peso doutrinário que você abrir no livro de Mormon ou em qualquer outro livro, certo? Agora, a questão, acho que é mais interessante falar da Trindade. Então, para vocês, só para entender, essa tríade de livros é o principal. O livro de Mormon, Doutrina e Convênios e Pedras de Grande Valor. Não tem e mais. A Bíblia. E o profeta. Então, fora a Bíblia, eu tô dizendo, fora a Bíblia. Sim. E os profetas vivos, o presidente da igreja, que hoje é um homem de quase 100 anos, presidente Russell M. Nelson. Quando ele fala, nós consideramos aquilo escritura. Não importa o que diz o livro de Mormon, não importa o que diz Doutrina e Convênios, não importa o que diz a Bíblia. Ele é a autoridade máxima. Ele é a autoridade máxima. Importa porque ele não vai falar nada contraditório àquelas escrituras. São inúmeras as contradições dos profetas com aquilo que diz o livro de Mormon, então, diz a Bíblia. Nós poderíamos discutir isso. Eu acho que seria interessante falar sobre os profetas vivos e a importância deles no plano de salvação. Contudo, para o nosso tema, não que eu queira fugir, mas eu acho que desvia um pouco. A gente pode marcar um outro tema, você tem razão. Desculpa. Mas olha, não, debate livre eu gosto. É só a mesma coisa, se eu me exceder de um lado, vocês falam assim, ô Lucas, a gente tá falando disso. Aí eu volto, porque eu fico tão animado de falar as coisas que às vezes eu vou me perder também. Vocês falam, mas não foi isso que eu perguntei. Aí eu volto, tá bom? Mas adoraria voltar de novo. Então, primeiro, Jesus é irmão de Lúcifer. Sabe que essa não é uma questão ensinada na escola dominical, não é uma questão que o pessoal vai no púlpito, mas nós acreditamos nisso mesmo. Nós acreditamos que todos são filhos espirituais de Deus. Nós acreditamos, por exemplo, que Adão teve Abel e Caim. Caim decidiu seguir Satanás, se tornou perdição. Abel seguiu o evangelho de Deus, foi assassinado e depois a gente vê lá no final do Velho Testamento ele como anjo ministrador. Então, assim, o mesmo pai produziu 2 filhos distintos. Então, nós acreditamos que como filhos espirituais de Deus, Lúcifer não foi uma coisa que Deus criou, mas ele foi gerado, como todos nós espiritualmente, e infelizmente, se rebelou contra Deus. Se tornou Satanás. E como fala na Bíblia, tanto... Vocês tiveram um debate sobre isso há pouco tempo, eu vi. Eu quero assistir inteiro.
Lá em Isaías fala que ele caiu, Apocalipse também fala que o dragão e 1/3 dos filhos de Deus, nós acreditamos nisso, ele se tornou inimigo da humanidade. O que a pessoa fala, eu tentando pensar assim, né? Quando acusam a gente, você fala que Lúcifer e Jesus Cristo são irmãos, é que eles querem ver uma associação, como se nós colocássemos as características semelhantes de Jesus e Satanás junto. Não tem nenhuma associação entre o mal e o diabo. Acusaram Jesus quando estava aqui na terra de ser associado ao diabo. Mas isso não tem nada a ver uma coisa com a outra. Jesus é luz, salvação, Satanás é condenação, miséria. Então, assim, não vejo problema, isso não está na Bíblia realmente, que Jesus e Lúcifer são irmãos. Mas como eu falei para vocês que acreditamos em revelação viva, Deus pode revelar coisas que estão além do texto bíblico. E, inclusive, a Bíblia não é contra isso. Porque a Bíblia, ela não fala que é um livro fechado. A Bíblia, ela mostra vários livros que não estão lá, não se encontram lá. Tem uma lista aqui de livros que não estão lá. E outra coisa que a Bíblia diz, que não há limites para se fazer livros. Está em Eclesiastes, no último capítulo, depois que o pregador viu que vaidades era tudo aqui nessa terra, ele caiu em si. E ele percebeu que não era assim. Então, nos últimos capítulos, ele vê que vale a pena seguir Deus. E ele diz, não há limite para se fazer livros, nós temos que temer a Deus. Então, visto tudo isso, essa questão é insignificante de Satanás e Jesus serem irmãos. Hoje eles não têm nenhuma associação. Um é o mestre da salvação e outro é o mestre da condenação. Ok. Pastor Joaquim. Inclusive o mormonismo diz que houve uma reunião dos deuses no céu mormon, e aí Lúcifer, que é espírito irmão de Jesus segundo Lucas, e o mormonismo, então Lúcifer apresentou um plano para salvar o planeta Terra. Mas os deuses mormons não apoiaram o plano. Mas Jesus também apresentou um plano nessa reunião de deuses. E é interessante porque os deuses mormons apoiaram o plano do Jesus mormon. E aí Lúcifer, espírito irmão de Jesus, segundo o mormonismo, se rebelou e aí se tornou Satanás. Mas eu pergunto para você, você não falou sobre isso. Não há nenhuma evidência bíblica, cristológica, nenhuma igreja cristã defende, por exemplo, que a redenção se deu no jardim do Getsemane. Não foi lá no jardim do Getsemane. Lucas, capítulo 22, versículo 44. E posto em agonia, orava mais intensamente. Seu rosto tornou-se em grandes gotas de sangue que corriam até o chão. Bom, as únicas passagens bíblicas que falam sobre Cristo e sua redenção na cruz não é aí no jardim Getsemane. É interessante porque Efésios capítulo 2, verso 16, a reconciliação é por meio da cruz. Diz assim, e reconciliar com dois em corpo por meio da cruz, pela qual ele destruiu a inimizade. Colossenses 1:20. E por meio dele reconciliar-se consigo todas as coisas, tanto que estão na terra, as que estão nos céus, estabelecendo a paz pelo sangue derramado na cruz, não no Getsemane. Aí, Lucas, eu te pergunto, porque entre aquilo que diz o mormonismo, aquilo que diz a Bíblia, você fica com quem? Eu fico com os dois. Até porque a Bíblia e a Igreja de Jesus Cristo Santos dos Últimos Dias têm harmonia, a verdade não se contradiz. Mas é uma excelente questão e eu estava seguindo aqui, né? Eu ainda tenho que falar da Trindade, que você mencionou, mas eu já posso pular para a expiação de Jesus Cristo, que é o sangue de Cristo. O que salva, pastor, vocês sabem, pelo menos eu acho que vocês acreditam assim, vocês podem me corrigir se eu estiver errado, quem salva é o sangue de Jesus Cristo. O que salva é o sangue de Jesus Cristo. Não é o objeto cruz, não é que seja o jardim lá do Getsemane, podem ter sido lugares sagrados. Queria muito visitar Jerusalém, ainda não tive lá. Mas com essa guerra aí eu não consegui. Fui para Dubai, estava perto, mas a guerra aí não deu. Tive que voltar. Mas quando eu tiver essa oportunidade, vai ser maravilhoso poder ver os lugares que Jesus pisou, andou. Mas apesar de ser um lugar santo, a gente sabe que não tem nenhum poder para nossa salvação aquele lugar. Então, assim, nós acreditamos que Jesus realizou seu sacrifício infinito e eterno na cruz do Calvário. Todo domingo nós tomamos a ceia, que é o pão e a água, em lembrança desse sacrifício infinito e eterno. Agora, o que nós acreditamos é verdade, que o sacrifício dele começa no Getsemane e termina no Calvário. No sentido de que ele começa
a expiar pelos nossos pecados, dores, e ele termina... Isso, no Getsemane. E ele termina na cruz do Calvário. Então, como nós aprendemos isso? Tanto pelo meu xará, né, que está na Bíblia, o livro de Lucas, que você acabou de ler, que ele começou a suar sangue quando ele estava no Getsemane, como por outras escrituras no Novo Testamento e também no livro de Mórmon, que nos ensinam que o sacrifício infinito e eterno que esse Deus realizou, nosso Senhor, começa ali e se dá... Não, mas é que interessante, para mim, pessoalmente, a expiação tem 3 partes. Ela começa no Getsemane, vai para a cruz do Calvário, mas o sacrifício, a misericórdia de Deus termina quando ele ressuscita dos mortos. Aí ele oferece o derradeiro dom, que é a possibilidade que todas as pessoas, conforme fala Paulo lá em 1 Coríntios 15, vão ressuscitar. Todos que morrem em Adão serão vivificados em Cristo. Então, a expiação de Jesus Cristo tem essas 3 partes. Começa no Getsemane, vai para o Calvário e termina quando ele levanta da tumba ao 3º dia. Agora, para não deixar passar essa parte da pré-mortalidade, os deuses mórmons, né? Não ouvi essa expressão antes. Mas eu entendo por quê, porque meio que quer distinguir. Mas nós acreditamos em Deus, nosso Pai Celestial. O único Deus ou vários deuses? O único Deus vivo e verdadeiro. Você não sonha um dia ser Deus? Não, quer dizer, eu quero viver com meu Pai Celestial. Então, quero viver em família. Significa ser a exaltação. Mas Jesus Cristo significa ser Deus? Uma vez acusaram o Salvador disso. E ele disse, Lucas, está escrito em Salmos, sois deuses. Isso. Então, a exaltação não significa ser Deus? Exaltação significa viver para sempre em família. Igual ao Pai Celestial. Semelhante. Eu nunca vou ser igual a Deus, não tem como. Não. Os mormons, até eu tô usando essa expressão. Deixa ele concluir, vamos lá. Os membros da Igreja de Jesus Cristo dos Santos Últimos Dias acreditam que podem ser co-herdeiros com Cristo, como fala a Bíblia, e herdeiros do Pai Celestial. Nós acreditamos que Deus deseja dar tudo o que ele possui. Então, nesse sentido, assim, a grosso modo, explicando bem rapidamente, nós podemos sim nos tornar deuses, mas nós não seremos nunca como nosso Pai Celestial, como Jesus Cristo, porque ele é o nosso Pai, criador de todas as coisas. Sempre estaremos numa condição bem diferente dele. Mas nós acreditamos que podemos ver no mesmo reino e tendo características parecidas. Joaquim, vamos finalizar. Eu comecei com quem? Com ele. Com ele. Então eu vou finalizar com você esse bloco e a gente volta no próximo. Eu vou citar de novo Efésios 2,16, porque você disse que a redenção começou no Getsemane. O texto aqui diz assim: reconciliar com Deus os 2 corpos, por meio da cruz pela qual ele destruiu a inimizade. Colossenses 1:20. Por meio dele, reconciliar-se consigo todas as coisas, tanto os que estão na terra, os que estão nos céus, estabelecendo a paz pelo sangue derramado na cruz. Colossenses 2:14. E cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças que nos era contrário. Ele removeu pregando-a na cruz. 1 Pedro 2:24. E levou sobre si os nossos pecados na cruz. Ele mesmo levou seu corpo, os nossos pecados, sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas fomos sarados. Então, é interessante isso porque se nós somos reconciliados por meio da morte de Cristo, decorrida na cruz, é o que diz também Romanos 5:10, se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com ele mediante a morte de seu filho, mas quanto mais agora, tendo sido reconciliado, seremos salvos por sua vida. Mas agora ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo, mediante a morte, para apresentá-los diante deles santos, inculpáveis, livres de qualquer acusação. Então é interessante porque Paulo, ele vai dizer aos irmãos na cidade de Corinto, que ele não decidiu falar nada a não ser o quê? O Cristo crucificado, não o Cristo do Getsemane que você está colocando aqui. É o Cristo crucificado. Paulo e nenhum escritor menciona nada, nenhum de Jesus ter tomado sobre si os nossos pecados no Getsemane. Então, onde foi que Jesus comprou a igreja com o seu próprio sangue, conforme Atos 20:28? Foi na cruz, não foi no jardim. Isso é muito importante a gente salientar aqui, porque a propiciação é o quê? É o sacrifício que aplaca a ira. Então, o sacrifício de Jesus na cruz foi exatamente isso, uma propiciação. Foi na cruz onde Jesus levou em seu corpo os nossos pecados. Então, ele tornou-se uma propiciação, ou sacrifício pelos nossos pecados.
E é interessante porque isso é um evento público, como Paulo vai dizer lá em Romanos 3:25. Deus o ofereceu como sacrifício para propiciação mediante a fé pelo seu sangue. Bom, a gente vai para o intervalo e a gente volta na sequência. Rafa, solta o intervalo aí e a gente volta já. Vai. Quer ter acesso ao melhor conteúdo? Acesse youtube.com/Musical FM 1057. Inscreva-se e acione o sininho para não perder nenhum conteúdo do nosso canal. Musical FM, mais unidade cristã. Você pode ouvir a Musical FM onde e quando quiser. Entre agora na loja de aplicativos do seu celular e baixe o nosso. Tem sempre novidades e o melhor conteúdo da sua Musical FM para você ouvir em qualquer lugar do Brasil e do mundo. A qualquer hora, disponível para Android e iOS. Musical FM 105.7. Mais unidade cristã. Você está ouvindo Debates, aqui na Musical FM. Ouça também pelo nosso site www.fmmusical.com.br. Nesse próximo sábado vai acontecer aqui na Zona Norte de São Paulo mais um projeto voltado para os cristãos que empreendem. Né? Empreender não é tarefa fácil, né? Começar é muito fácil, mas parece que tem uma estatística aqui no Brasil que mais da metade das empresas fecham em 2 anos, né, de CNPJ, que é uma tristeza, né? Então, a forma, né, eu não sei se você sabe, mas o que segura o Brasil na questão do emprego, das garantias e tal, são as empresas pequenas e médias, né, que fazem frente diante das grandes empresas. Então, enquanto tem uma empresa lá que tem, sei lá, 10 mil funcionários, tem 10 mil outras empresas que têm meia dúzia de funcionários cada um. Então, pensando nisso, a gente está fazendo a segunda parte desse encontro, que foi muito legal. Eu, o pastor Henrique Bravo, o pastor Josias, todos empreendedores, né? E tem a diferença de empreendedorismo de palco, porque tem aquele pessoal que fica empreendendo no palco, né? Andando de Lamborghini, de Ferrari, dizendo, eu sou a empresa, não sei o quê, do empreendedor da vida real. Aquele que gera emprego, aquele que paga impostos, aquele que gera logística, né, para o Brasil, aquele que enriquece o país, enfim. Então, existem muitos desafios para quem empreende e a gente está entregando, né, bastante conteúdo. Isso é de graça, não tem que pagar nada. O público-alvo são pessoas que já empreendem ou que gostariam de empreender. Na última vez eu falei sobre quem empreende no CNPJ precisa primeiro empreender no CPF. O que é empreender no CPF? A mentalidade de quem empreende. Então, se você quer participar desse segundo encontro, é 100% de graça, não tem que comprar curso de nada depois. Então, é aqui na Zona Norte dessa vez. Primeiro foi na Zona Oeste, vamos ver se vai ter na Zona Leste, Zona Sul também, né? Mas esse foi na Zona... o primeiro foi na Zona Oeste, no Butantã, e o próximo é aqui no Jaçanã. Se você abrir o teu GPS, coloca assim, Céu do Jaçanã. E lá no Céu do Jaçanã, no teatro de lá, vai acontecer esse próximo encontro de empreendedorismo. Para isso, você precisa se inscrever, porque você tem acesso a material didático, né? Ganha presente. Para se inscrever, 9011 aqui em São Paulo, e aí sim, 97511-3385. Dessa vez, teremos também lá o pessoal do TEIA, que é uma iniciativa da Prefeitura de São Paulo, que te ajuda, por exemplo, a refinanciar dívidas, a lidar com os impostos, alteração de KNAI, enfim, vários serviços, todos gratuitos, e você pode participar com a gente. 97511-3385. A Daniela Barcelos já escreveu aqui, eu vou, você também pode ir. E você que tem vários colaboradores, você que só tem um, você que é só você mesmo, você que está começando hoje, começou essa semana, começou esse ano, começou da pandemia para cá. Então, vem participar com a gente. Quando você está no mesmo lugar de pessoas que pensam como você, que sonham como você, as chances são que um ajuda o outro. Aliás, é bíblico, né? O ferro é quem afia o ferro.
diz o provérbio. Então, se você quer estar com a gente, é de graça, é só querer. É sábado agora às 8 eu falei 8, mano. Eu não sei se eu falei sempre às 8, mas é 9 da manhã. Se eu falei 8, era mentira, pessoal. É às 9, tá certo? 9 da manhã. Chega umas 8h30, 15 para as 9, pega um bom lugar e vem com a gente. 975 11 3385. 011 São Paulo, 975 11 3385. 75 11 3385. Primeiro salva o nosso número. 975 11 3385. E também chama lá, salvou, chama lá e fala: eu quero ir no evento. Coloca teu nome, tracinho evento, viu, Dani? Coloca aí, você que falou que vai estar com a gente, vem com a gente. 975 11 3385. E vamos lá. Às vezes, uma dica, um princípio, uma ideia, te resolve aí, abençoa teu negócio, entendeu? Então, vem participar. 975 11 3385. Vai fazer o que no sábado? Vai ficar deitado eternamente em berço esplêndido, ao som do mar? Não dá, né, irmão? Então, vem com a gente. 975 11 3385. Coloca teu nome, tracinho evento. Quero ver você lá, quero ver. Aí o Hopper tá dizendo assim: preciso muito. Dani, quero ver você lá também. Então vem com a gente se encontra lá no sábado, mas antes faça a inscrição. 975 11 3385. Voltamos para os debates. Quer ter acesso ao melhor conteúdo? Acesse youtube.com/Musical FM 1057. Inscreva-se e acione o sininho para não perder nenhum conteúdo do nosso canal. Musical FM. Mais unidade cristã. Você está ouvindo Debates, aqui na Musical FM. Ouça também pelo nosso site www.fmmusical.com.br. Estamos de volta com o programa de debates da Rádio Musical FM. Eu volto aqui a palavra com o pastor Joaquim, porque vou ser tendencioso, tô brincando. Volto com você, Lucas. Gostei. Quer dizer... você até assustou, né? Até assustei, opa! Não, mas o pouco que eu conheço de vocês, já vi que vocês são super gente boa. A gente tava conversando aqui antes de começar o programa. E embora seja um nome debate, parece que vai ter um confronto, eu me sinto muito tranquilo aqui. Debate das ideias, né? Não concordamos com algumas coisas, então eu penso assim por causa disso. Você pensa assim por causa disso. E é maravilhoso a gente viver num país de liberdade religiosa, onde a gente pode se expressar livremente e defender nossa crença. Você pode chegar para mim: sua crença é errada, você vai pro inferno. E é sua liberdade religiosa falar isso. Desde que não me ataque, não é? Pessoalmente, exatamente. Pessoalmente. E adoro poder falar sobre Jesus Cristo e sobre a expiação, que para nós, da Igreja de Jesus Cristo Santos dos Últimos Dias, é a coisa mais importante. Quero mostrar algumas escrituras rápidas do livro de Mórmon que enfatizam um ponto que você mencionou, pastor, sobre a cruz. Quando Nefe, que é o primeiro livro que a gente encontra no livro de Mórmon... Aliás, quem quiser o livro de Mórmon, pode pedir lá no Vinde a Cristo e os missionários vão levar de graça para você. Você já tem, né, livro de Mórmon? Sim, tem. Provavelmente vocês já têm. Mas, enfim, para quem quiser, é de graça. E ali, Nefe, ele diz o seguinte: o anjo falou-me dizendo, isso está em 1 Nefe 12:16. Eis a fonte de água suja que teu pai viu, ou seja, ele viu as iniquidades. E a névoa de escuridão... Opa, mudou aqui. 1 Nefe 11:31. Ele tem a visão... Vai descobrir o que é a névoa lá. Mas eu quero falar sobre Jesus Cristo. Diz aqui. Aqui a página virou. Virou na hora que eu... E olhei e vi o Cordeiro de Deus caminhando entre os filhos dos homens. Vi multidões de pessoas doentes e aflitas com toda espécie de moléstias e com demônios e espíritos imundos. E o anjo falou-me e mostrou-me todas essas coisas e foram curadas pelo poder do Cordeiro de Deus. E aconteceu que o anjo falou novamente dizendo: olha, e olhei e vi o Cordeiro de Deus ser levantado pelo povo. Sim, o Filho de Deus eterno. Foi julgado pelo mundo e vi e testifico. E eis que eu, Nefe, vi que ele foi levantado na cruz e morto pelos pecados do mundo. Depois que ele foi morto, vi multidões da terra reunidas para combater os apóstolos do Cordeiro. Ele tem essa visão 600 anos antes de Cristo. A cruz, ela é importante na nossa doutrina. Nós sabemos que Jesus Cristo realiza seu sacrifício nesse lugar, na cruz do Calvário. E a expiação, nós acreditamos que é esse sacrifício divino feito por um Deus, é válida por causa do sangue de Jesus Cristo. Não necessariamente
pelo lugar. Mas a cruz, ela tem um simbolismo importante para todo mundo cristão e para nós também. Quando Jesus Cristo aparece nas Américas, esse é outro ponto, hein? Que Jesus Cristo, ele ministrou aqui nas Américas. Ele diz o seguinte, quando ele se apresenta ao povo: eis que vos dei meu evangelho, este é o evangelho que vos dei, que vim ao mundo para fazer a vontade de meu Pai, porque meu Pai me enviou. Meu Pai enviou-me para que eu fosse levantado na cruz, e depois que eu fosse levantado na cruz, pudesse atrair a mim todos os homens, a fim de que assim como fui levantado pelos homens, assim sejam os homens levantados pelo Pai, para comparecerem perante mim, para serem julgados por suas obras. Então veja, o livro de Mórmon está de acordo com a Bíblia, testifica que Jesus Cristo tinha que ser sacrificado e tinha que ser morto pelos pecados do mundo, e que a cruz tem importância no plano eterno. O fato de adicionarmos o jardim do Getsemane nessa discussão, dizendo que o sacrifício dele começa com sangue, conforme Lucas conta, né? E depois é ampliado aqui. Lucas não diz que começa lá com sangue, não diz. Diz que depois que, na quinta-feira, quando eles cantaram... o sacrifício dele começa ali? Quando eles cantaram o hino. Desculpa interromper. Desculpa. Não, de boa. Eles cantam o hino e eles vão para o jardim do Getsemane. Ali estão os apóstolos, exceto Judas que tinha saído. Aí ele deixa alguns lá e vai com o Pedro, Tiago e João mais para dentro do jardim. Para orar. E aí diz que ele, posto em agonia, orava mais intensamente. Uhum. E ele começa então, segundo nós acreditamos, a tomar sobre si todas as dores, pecados e aflições da humanidade. Neste momento é tão difícil que ele começa a transpirar sangue, diz Lucas. É isso que eu estou querendo dizer que Lucas fala. A expiação de Jesus Cristo está no sangue. E aí, então, ele se volta para os apóstolos que estão dormindo, cansados, e fala: pô, vocês não podem velar comigo nem uma hora? Isso acontece 3 vezes, vocês estão familiarizados. Depois disso, vem a traição, o julgamento injusto e a cruz. Este momento de sofrimento que começa na quinta-feira de manhã e vai acabar na sexta-feira ao pôr do sol, é quando Jesus Cristo sofre, e para nós entendemos como eventos conectados, né? Tá. Você lembra a oração dele? Nesse momento? De Jesus Cristo? É. Sim. Inclusive, passe de mim exatamente. Para ver o tamanho da dor que ele ia, que o próprio Deus, né, que é Jesus Cristo, nós consideramos Deus. Ele diz: Pai, se possível, passe de mim esse cálice, mas seja feita a tua vontade. E ele bebe até a última gota. Ok, pastor Joaquim. Bom, acho que está bem claro para os nossos ouvintes que o Deus, né, o Jesus e tudo mais, é totalmente diferente do Jesus da Bíblia. Por quê? Porque a Bíblia, em Isaías 43, verso 11, diz que há somente um Deus. Isaías 44, 6, Isaías 44, 8, Isaías 45, verso 5. Né? Então a Bíblia é muito clara. Antes de mim, Deus nenhum se formou. Depois de mim, Deus nenhum haverá. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. E aí vai. Agora, quando eu pego aqui o livro de Abraão, no livro Doutrina e Convênios, capítulo 4, no verso de número 3, e eles, entre colchetes, está aqui: os deuses disseram: haja luz, e houve luz. E eles, entre colchetes de novo, os deuses, compreenderam que a luz, porque ela brilhava, e eles dividiram a luz, ou fizeram com que ela fosse separada das trevas. E os deuses chamaram, e aqui já não está mais entre colchetes, e os deuses chamaram a luz dia, e as trevas chamaram noite. E aí vai. Então, eu tenho inúmeras citações no Doutrina e Convênios, né, neste livro aqui, que é dos Mormons, mostrando o quê? Deuses. Aí eu te pergunto, Lucas, você é monoteísta ou politeísta? Sou. Isso é importante, porque todos os cristãos são monoteístas. Uhum. E aí, eu quero citar aqui ainda, né, o ensinamento aqui, diz assim: Deus já foi como nós somos agora, um homem exaltado, e está entronizado acima dos céus. Imaginávamos que Deus era Deus desde a eternidade, mas vou refutar essa ideia, retirar o véu para que você possa ver. O Pai tem um corpo, está aqui no Doutrina e Convênios também, tem um corpo de carne e osso, tão tangível como o do homem. E aí, assim sabemos que ambos, o Pai e o Filho, são homens perfeitos em forma, estatura, cada um deles possui um corpo tangível de carne e ossos. Isso disse James Talmage. E aí é interessante porque a gente vê, por exemplo, falando sobre Jesus, que é o nosso tema aqui, Jesus, então, para você, nasceu de uma virgem, você disse isso, né? Sim. O mormonismo diz o contrário. O nascimento do Salvador
foi tão natural como o dos nossos filhos. Foi o resultado de uma ação natural. Ele compartilhou carne e sangue. Foi gerado por seu pai, assim como nós somos gerados pelos nossos pais. Isso está no Jornal de Discurso, volume 8, página 115. Cristo foi gerado por um pai imortal, da mesma forma que os homens mortais são gerados por pais mortais. Isso quem disse foi Bruce McConkie. Mas Isaías capítulo 7, verso 14, diz que Jesus nasceu da Virgem. Então Jesus é o Filho eterno, é a segunda pessoa da Trindade. Ele possui duas naturezas. Então ele é Deus encarnado e ele é homem. Então é o Criador de todas as coisas, ele não foi criado. E aí vem essa declaração que você mesmo colocou aqui, que ele literalmente é espírito, irmão de Lúcifer, uma criação. Você crê que Jesus é criado? Rapaz, é muita. É muito, mas tem que tabular isso aí. Por exemplo, eu anotei aqui. Vocês são monoteístas ou politeístas? Monoteístas. Se são monoteístas, como explicar o livro de Abraão, capítulo 4? Certo. Porque lá fala deuses ali. Exatamente. E tal. Outra pergunta. Deus já foi como nós, né? Como seres humanos. O pai tem corpo? Porque textualmente ele citou lá os documentos. E o nascimento de Jesus, ele foi gerado a partir de sexo também? Como que deixa eu começar pela outra, você vai me lembrando. Tá, eu anotei aqui. A concepção, nós acreditamos que é um milagre. Maria ficou grávida sem necessidade de relação sexual, ela continuou virgem. É parte da nossa doutrina que ela era virgem quando ficou com José, né? Casou com José. Então, mas ela já estava grávida do Filho de Deus. Então, nós não acreditamos numa relação sexual entre Deus e Maria. Isso daí talvez até tenha sido a opinião de alguém, mas não é da Igreja de Jesus Cristo Santos dos Últimos Dias. Doutrina da Igreja. Não é doutrina. Eu, pessoalmente, acho isso esquisito demais, porque ia tirar o milagre único, né? Que foi o nascimento de Jesus Cristo. Então, eu não acredito nisso e não encontro nas obras padrão da Igreja, Livro de Mórmon, Bíblia, Doutrina e Convênios, Parábolas de Grande Valor, nada disso. Mas está no Jornal de Discurso, ou não? Talvez esteja. Eu não tenho esse documento, volume mas não 8, página 115. Não é uma doutrina da Igreja. Não está nas Escrituras. Talvez seja a opinião dele. E se você voltar para a citação, tentei prestar atenção bem, ele não fala... Ele fala que foi um processo natural, não é isso? Isso foi tão natural como o dos nossos filhos. Como uma mulher fica grávida hoje? Seu pai se relacionando com a sua mãe. Essa é uma maneira. Não é um processo natural? Existem outras maneiras. É um processo natural ou é sobrenatural? Não, é natural. Mas existem outras maneiras sua mãe hoje permaneceu em dia. virgem? Não, claro que não. Não, por isso que o Jesus Cristo é um milagre. Foi uma coisa diferente de todas as outras. Por isso que você fala, então, é estranho para mim. Deus o Pai não veio aqui e bateu na porta de Maria o que fala as e se relacionou com ela? Não, você pode ir na escola dominical, você pode ir no seminário para os jovens, no instituto, todas as oportunidades de estudar a Bíblia, que a gente tem muitas. Inclusive, saiu uma pesquisa no Pew Center que o povo que mais estuda a Bíblia lá nos Estados Unidos são os membros da Igreja de Jesus Cristo nos últimos dias. E você vai aprender, pergunta para qualquer jovem, como é que foi? Ele vai dizer, uma sombra desceu, a envolveu, e por milagre, que nós não sabemos explicar esse milagre, ela ficou grávida do Filho de Deus. Agora, a Trindade, que é um outro tema muito importante. Como nós vemos a Trindade? Nós vemos que Deus o Pai tem um corpo, sim, de carne e ossos. Deus o Filho, hoje, tem um corpo de carne e ossos, afinal ressuscitou. E o Espírito Santo, que é um personagem de espírito, não tem um corpo de carne e ossos. Nós acreditamos que eles são a Divina Trindade, cada um com um papel importante. O Pai é quem nós dirigimos nossas orações. É o Pai e o Criador de todas as coisas. O Filho é o Redentor, o Mediador. E o Espírito Santo tem a função de testificar a verdade, tanto do Pai quanto do Filho. Então, é importante. A gente não ora para o Espírito Santo, a gente não ora para Jesus Cristo, a gente ora para Deus. E eu acho que a Trindade ela é muito clara na Bíblia. Olha o batismo de Jesus Cristo, lá em Mateus. Cristo está na água sendo batizado por João Batista. São 3 deuses ali? São, claro. 3 deuses. Você acha que Jesus Cristo não é Deus? 3 deuses. Não é Deus, Jesus Cristo? Precisa Ele saber isso. É um só Deus. Opa, peraí. Todo o cristianismo... Mas o Pai, o Filho e o Espírito são 3 deuses ou não? Não, 3 pessoas. 3 pessoas. Mas são 3 pessoas divinas? Deus é um ser que subsiste em 3 pessoas. Olha só. O Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito Santo é Deus. Não são 3 deuses, porque isso, Lucas, é politeísmo. Não, calma. Nós cremos em um só Deus, então, que subsiste em 3 pessoas. O monoteísmo defende a ideia de que existe uma só divindade. Existe um único ser, Deus.
o monoteísmo clássico. Os cristãos são tradicionalmente considerados monoteístas. Correto. Cremos numa única divindade. Acontece que na sintonia fina, essa divindade que é única se apresenta a partir de 3 pessoas. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Mas há uma certa incoerência, a nosso sentir, de dizer que eles são deuses à parte um do outro. Porque se o Pai é um Deus, o Filho é outro Deus, o Espírito Santo é outro Deus, então são 3 deuses. Então não dá pra... É uma conta que não fecha dizer assim, eu creio nesses 3 deuses, mas não sou politeísta. Entendi a perspectiva. Então é uma questão mais dessa... De hermenêutica. Mas olha assim, ó. Nós acreditamos, para ficar mais claro, que Deus o Pai, Deus o Filho e Deus o Espírito Santo são o mesmo Deus, unidos em todas as coisas, exceto na substância. Nós não acreditamos que a pessoa de Deus, a pessoa de Jesus e a pessoa do Espírito é uma só. Até porque a Bíblia não fala isso. No batismo de Jesus, Jesus está na água, o Espírito Santo desce no sinal ou na forma da pomba e o Pai fala lá de cima, eis meu filho amado. Para quem Jesus Cristo estava orando, se não para o Pai? Se fosse a mesma pessoa? Então, assim, nós cremos que são a mesma pessoa. Você falou que são... O único Deus, em 3 pessoas. Em 3 pessoas. Então, para mim, o credo de Nicéia e tudo que veio depois é uma coisa esquisita de entender. Vocês não aceitam? Não aceitamos. Para mim, o que acontece? Quando nós olhamos os primeiros cristãos, quando nós pegamos como eles entendiam essas coisas, para eles a noção de corpo de Deus era muito mais presente do que se tornou depois. Então, nossa crença se distingue nesse momento, com certeza. Nós acreditamos que a Trindade são 3 seres separados, unidos no propósito de salvar os homens. 3 deuses distintos. Isso. Sendo Deus o Pai, Deus o Filho e Deus o Espírito Santo. 3 deuses distintos. Exatamente. Não ficou claro? Ficou, Não. Ficou, Tá. Mas aí nesse momento, então, é um politeísmo, certo? Não é politeísmo. Porque Mas que você tem acontece? 3 Não deuses. dá, Lucas. Mas quem que é o Deus que nós oramos? Essa conta não bate, Lucas. Então, deixa eu explicar para vocês. Nós adoramos Deus, nosso Pai Celestial. Ele é o Pai dos nossos espíritos. Jesus é Deus? Nós oramos para Deus em nome de Jesus Cristo, E que é o Jesus nosso é Deus? Redentor. Claro que é, ele afirmou Muito que era bem. Deus. Por que você não ora a Jesus e nem adora ele? Eu adoro Jesus. Uma Não, coisa não. é orar. Você Outra adora coisa ele? é adorar. Os atos de Você adora adoração... Jesus? Com certeza. Bruce Macon que diz que não pode. Olha só, quando nós... Só o Pai. Mas Só o Pai. O que eu falei sobre Bruce R. Macon que é válido ainda. Ele tem direito às opiniões dele. Como eu, alguns de vocês, pastores, eu já vi pregando, não acreditam em dinossauros. Acho que o dinossauro morreu na época do dilúvio, não existiu. Outros pastores são mais flexíveis e acreditam, não, existiu. Então, assim, cada um tem suas crenças. E o Elder Bruce R. Macon, que eu admiro muito, tinha suas próprias peculiaridades, mas não era doutrina. Então, assim, você pode recorrer a todos eles e quando for doutrina eu vou identificar. Ok, isso é. Como eu estou dizendo para vocês sinceramente, nossa doutrina da Trindade é a seguinte: Deus o Pai é o único Deus sobre todas as coisas. Por isso somos monoteístas. Resolvido. Agora, o Espírito Santo testifica do Pai e do Filho, porque o Filho é que traz a salvação. Então, dizer que eles são deuses não significa que eles estão no mesmo status de Deus o Pai, mas que eles têm atributos da divindade. Vamos fechar esse bloco e a gente volta pro último, que vai ser menor. Já tá acabando? Pois é, cara. É. Joaquim, fecha aí, por favor. A Trindade é a doutrina que existe somente um Deus em todo o universo e que ele existe simultaneamente em 3 pessoas eternas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. A Trindade dentro do mormonismo, na realidade, são 3 deuses distintos, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E é interessante porque o fato de que esses são 3 indivíduos diferentes, fisicamente, distintos um do outro, e é demonstrado pela citação aí dos registros, né, das intervenções divinas com o homem. Isso disse James Talmage. É autoridade, não? James Talmage foi uma grande autoridade, não só na igreja, mas no mundo da ciência também. Certo. E escreveu o livro Jesus o Cristo, que eu recomendo que todo mundo leia. É incrível e está disponível gratuitamente. E aí, para nós, o Espírito Santo é a 3ª pessoa da Trindade. Ele não é uma força, ele é uma pessoa. O mormonismo, então, faz distinção entre o Espírito Santo, o 3º Deus da Trindade Mormon, né? E o Espírito de Deus, a presença de Deus como uma essência. Então, ele, o Espírito Santo, é um ser dotado de atributos e poderes divinos, não é uma mera força ou ausência. Isso quem disse também
foi James Talmage. Então, Lucas, o que eu vejo aqui? Você falou, por exemplo, eu acho que isso é muito importante para nós, falar sobre a questão da salvação, porque a salvação dentro do mormonismo, não é o tema, mas como você mencionou isso, tem um duplo significado. Uma ressurreição universal, primeiro propósito da redenção, então é assegurar o quê? É assegurar igualmente a toda a humanidade a isenção da punição pela queda, oferecendo assim um plano de salvação geral. O segundo propósito é o quê? É abrir um caminho para a salvação individual, pela qual a humanidade pode ter a segurança da remissão dos pecados pessoais. Isso, de novo, James Talmage. Aí eu te pergunto, você tem certeza da sua exaltação? Nossa, se eu tivesse certeza, tava feliz da vida. Não Claro tem que não. certeza. Não, eu tenho que, Tá bom. eu tenho que confiar muito, guardar O muito, que mandando você confiar em precisa Jesus fazer Cristo. para ser salvo? Ah, que excelente pergunta. Ótimo, Então, vai mas dar essa tempo. pergunta vai ter que ficar pro outro bloco. Mas aí, Joaquim, então, a gente tá Ah, desculpa, tá bom. se distanciando do tema. Aí eu gostaria de responder. É porque a ele gente tocou tá- nesses assuntos, eu não abordei, mas tudo bem. Gostaria de responder. É verdade. Ele tocou mesmo, mas vamos lá, eu vou deixar aqui pro próximo bloco a pergunta. É verdade que Jesus era casado Opa! com Marta e com Maria, Oi, tá aí. conforme alguns mormons E entendem? Maria Madalena. E Maria Tem Madalena. específica, Maria Madalena. Não, tem três Maria. Vira aí e a gente volta já. A gente volta só pelo YouTube, tá, gente? Então, a gente para agora pela rádio, segue a rádio programação normal e a gente volta somente pelo YouTube. Vem pro YouTube você que quer continuar esse papo com a gente. Vai. Obrigado, pessoal da rádio, por acompanhar. Tchau, tchau. Maravilha. Daqui a pouco, tem mais debates na Musical FM. 105.7. Musical FM. Musical. Mais unidade cristã. Atenção, você que está aqui na Musical, essa é a sua chance de receber o kit com magnésio quelato, uma condição só para quem é ouvinte aqui da Musical. Você não tem cartão, não tem dinheiro, a gente vai fazer o kit com magnésio no carnezinho. Você usa primeiro, começa a pagar lá pro dia 10 de agosto. Dá uma ligadinha para mim agora, ó, 0800 591 1137. Magnésio quelato, para tirar dor, para dormir melhor. 0800 591 1137. Você sabia que a Musical está no TikTok? Segue a gente lá, @FM Rádio Musical, e tenha acesso a um conteúdo pra lá de interessante. @FM Rádio Musical no TikTok. ZYD 930, Rádio Musical FM São Paulo, 105.7. Ouça em qualquer lugar do mundo, também pelo site www.fmmusical.com.br. Musical. Musical FM, uma emissora da rede LC de mídia. Você está ouvindo Debates, aqui na Musical FM. Ouça também pelo nosso site www.fmmusical.com.br. Estamos de volta com o programa de debates da Rádio Musical FM e agora a gente está somente pelo YouTube. Eu deixei a pergunta aí no último bloco, né? Essa ideia de que, e aí, alguns líderes da igreja, é bem verdade, eu não me lembro, né? Faz muito tempo que eu não estudo isso, de pelo menos na tríade de livros, aí eu falo tríade de livros com todo respeito, né? O livro de Mormons, Partilha de Valor, Doutrinas e Convênios, que são os materiais considerados como sendo escrituras também para os Mormons, diferente de outros tantos livros. Mas há uma ideia, sim, dentro do mormonismo, como um todo, inclusive defendido por líderes importantes, de que Jesus, sim, era casado, né, e com mais de uma esposa. Lucas, tá com você. Perfeito. Eu, pessoalmente, não acredito que Jesus Cristo tenha sido casado. Foi descoberto recentemente, não recentemente, já faz uns anos aí, um pergaminho, né, apócrifo que falava que Maria teria sido esposa. Tem essa teoria aí de que Jesus tinha saído. A gente não acredita em nada disso. Agora, existem sim algumas declarações de líderes antigos da igreja falando sobre que Jesus Cristo teria sido casado. O casamento tem uma importância muito grande na igreja de Jesus Cristo Santos dos Últimos Dias.
As famílias têm uma importância muito grande. Nós cremos que nós podemos continuar esses elos familiares para a eternidade. Então, eu até imagino que na ânsia de justificar e de realçar essa doutrina, alguns tenham chegado a essa conclusão. Mas a Bíblia não fala nada sobre isso. E nós acreditamos na Bíblia. O livro de Mórmon não fala nada sobre isso. Doutrina e Convênios, Pérola de Grande Valor, não fala nada sobre o casamento de Jesus Cristo. Então, fica ao campo da especulação. As pessoas, elas podem especular. Eu fiz um vídeo muitos anos atrás sobre o casamento de Jesus Cristo e eu cheguei à conclusão no vídeo que não dava para saber. Porque já que a Bíblia e as Escrituras não falam isso, a gente fica só no campo da teoria. Então você pode achar isso, mas quais são as provas, evidências? Aí algumas pessoas pegam algumas evidências das Escrituras. Falam que o casamento onde Cristo fez o primeiro milagre, transformando água em vinho, era o casamento de Cristo. Fala que porque ele apareceu primeiro para Maria, quando ele ressuscitou, antes mesmo de subir ao Porque era Pai, a esposa dele, seria né? esposa. Mas assim, isso não é doutrina. Eu pessoalmente não acredito, respeito quem acredita, talvez tenha alguns da minha fé que acreditam nisso. Não, pera aí, Lucas. Talvez não. Você sabe que tem, inclusive, líderes, não é verdade? Hoje não. Não. Esses líderes do passado. Já morreram, mas líderes da igreja. Mas acreditaram. Mas estiveram como líderes da igreja defendendo essa ideia. Só colocando, porque fica parecendo assim, já ouvi falar. Não. Você sabe você que tá certo. tem. Agora, tem líderes que, não da minha igreja, mas outros que a gente vê na internet que acreditam que a Terra é plana. Na Bíblia tinha pessoas que acreditavam em coisas que a ciência provou que não era verdade. Então, assim, na esfera da crença pessoal, você pode crer no que você quiser, desde que não seja contraditório ao texto sagrado. E a dica é que quem entrar nessa, procura um líder melhor. Porque, como vou seguir um líder que defende a ideia da Terra plana? Ou um líder que defende que Jesus Cristo é casado? Pois é. Assim, o fato de Jesus Cristo ser ou não casado, eu não vejo nenhum problema teológico. Porque se ele deixasse filhos, ele teria um problema, porque ele tem o sangue divino. Agora, o debate, mais uma vez, não é sobre isso, não estou preparado para falar sobre isso, nem tenho as declarações. Eu sei que alguns falaram sobre isso no passado, mas eu não tenho aqui comigo as declarações para ver como é que foi. Eu, pessoalmente, fiz esse vídeo acho que 5, 6 anos atrás, colhi essas coisas na época e não tenho essa certeza. Mas assim, não muda nada o fato de que somos cristãos. Não muda, se um líder falou essa opinião, ainda não tira a magnitude de Jesus Cristo, de sua obra ou seus ensinamentos nas Escrituras. Se não, falou, né? Alguns falaram. Vamos lá. Pastor Joaquim. Muito bem. A gente sabe que o mormonismo ensina um Jesus, um Salvador insuficiente. Por que isso? Tá aqui, ó. É interessante, no livro Doutrina e Salvação. É autoridade para a igreja, não? Doutrina e Salvação foi escrito por Joseph Fielding Smith, que foi presidente da igreja. É autoridade. Sim. O homem pode cometer... Não, esse daí... ele foi depois. Pensei que era ele era sobrinho neto do presidente Joseph. Então, o homem pode cometer certos pecados graves, de acordo com a sua luz e conhecimento, que o colocarão fora do alcance do sangue expiatório de Cristo. Se então ele fosse salvo, ele deveria fazer sacrifício da sua própria vida para expiar até onde em seu poder está por esse pecado, pois somente o sangue de Cristo em certas circunstâncias não servirá. Então, pergunto, o que quer dizer isso? Como é que é essa questão aqui, Lucas? Como entender essa declaração aqui, né, do livro Doutrina de Salvação, volume 1? A pessoa pode expiar os seus pecados. Você sabia, por exemplo, que os mormons, antigamente, né, lá no passado, os sinais dos garments eram feitos com uma navalha? O sangue tinha que cair sobre a terra. Não sabia, não. Você sabia, por exemplo, que os mormons também, que eram condenados, né, pena de morte, eles, por sua vez, não queriam ser enforcados, queriam ser fuzilados, para que o sangue caísse sobre a terra e expiasse os seus pecados? Você sabia que os mormons podem expiar os seus pecados? Lucas também. Não. Quem pode expiar esse pecado é Jesus Cristo. Só ele. Só ele. Então ele eles erraram acreditando Salvador. nisso. Talvez, se for verdade o que o senhor está falando, que eu não consigo conferir agora, estão completamente errados. Só Jesus Cristo é nosso Salvador. O livro de Mórmon ensina que não há outro nome. Isso é importante que você está dizendo. Se Jesus é o único Salvador, o único mediador, e ele veio para me salvar. Sim. O sacrifício dele foi completo na cruz. Com certeza. Mas você não tem essa certeza. Por quê? Não, o que acontece? Você perguntou... a pergunta do que fechou o bloco. A gente passou para o casamento de Jesus e eu esqueci.
eu não tenho certeza que vou para o céu, porque quem pode me garantir isso é Jesus Cristo. Ele virou pro ladrão que estava na... Ele é o teu salvador. Ele é meu salvador, meu redentor. E ele pede que eu guarde os mandamentos, viva uma lei celestial para que eu possa estar junto dele. Agora, ele disse na Bíblia, aquele que pecar contra o Espírito, falar blasfêmia contra o Espírito, não será perdoado, nem nesse mundo, nem no vindouro. Pois é, naquela ocasião, ele coloca um limite, não que a misericórdia dele não seja capaz, mas porque ele me deu a liberdade de escolha e eu tô recusando ele, não vou poder ser salvo. Então, eu acho que vocês entendem, quando Jesus Cristo voltar, vai fazer uma divisão, né? Pôr a direita e a esquerda, os justos de um lado, separar o joio do trigo, enfim, tem muitas parábolas. Então, você crê que é trigo ou joio? Você não sabe? Olha, eu espero que eu esteja no lugar do você trigo. Você não sabe. Eu oro a Deus, Senhor, me deixa fazer a coisa certa. Assim, o que eu penso, sinceramente, abrindo meu coração, eu espero ser um discípulo de Jesus Cristo. Eu espero que quando ele voltar e a segunda vinda está próxima, eu possa ser encontrado entre aqueles justos que vão estar na nuvem com ele. Isso depende do que você faz aqui. Você está me perguntando a velha questão sobre fé e obras, né? O que salva? Sabe por quê, Lucas? Eu admiro você, um rapaz muito inteligente. O cristianismo, toda a sua existência, sempre defendeu que a salvação não depende de mim. Não depende das minhas obras. Eu concordo. E uma característica das seitas é não acreditar que o sacrifício de Cristo é suficiente para nos salvar. Então, os mormons dizem, nós cremos na salvação pela fé, depois de tudo que tivermos feito. Mas você sabe que... Eu não tenho que fazer nada, ele já fez por mim. Concordo. Um dos líderes da igreja, o presidente Dieter F. Uchtdorf, né, que ele é um apóstolo, um alemão apóstolo, ele disse, nós não podemos comprar a salvação com a moeda da obediência. É só o sangue de Jesus Cristo que nos salva. Nós cremos na graça dele, mas cremos também com a Trindade. Gostei dessa frase. De uma certa diferença, né? Tem algum na minúcia aí, a gente tem alguma diferença. Tiago. O livro de Tiago é tão importante para nós, não só porque trouxe a restauração do Evangelho. Joseph Smith leu Tiago 1,5 e ele pôde perguntar a Deus qual era a verdade. Convido todas as pessoas também a orarem para saber se nós estamos falando a verdade ou não, sem depender de qualquer influência, né? Mas perguntar direto a Deus. Tiago tem a discussão sobre fé e obras lá. E eu acho uma discussão tão legal. Inclusive, foi o programa que eu ouvi do começo ao fim, que eu vi vários, né? Tentei ver vários antes de vir pra cá. Mas tem um de vocês que vocês falam sobre isso, fé e obras. E acho uma discussão tão rica e tão importante. Lá, Tiago fala que não é apenas a fé, mas nós precisamos das obras. Agora, por mais que nossas obras... Para ser salvo? Para agradar a Deus e ser salvo. Não. Agora, aí que tá o truque, né? Jesus Cristo, nosso Pai Celestial, em última instância, não quer apenas que entremos no reino do céu. Ele quer que vivamos com ele. As leis celestiais que ele nos deu, batismo, receber o dom do Espírito Santo, perseverar até o fim cumprindo o mandamento do dízimo, da palavra de sabedoria. Todos os mandamentos que ele nos deu servem para que nós nos preparemos para viver com ele para sempre. Então, não faria sentido, eu penso, tantos mandamentos, a gente tomar cuidado com como a gente fala, a gente cumprir a lei da castidade, não adulterar. Todos esses mandamentos, eles têm algum valor. Eles têm muito valor. Não tomar café, tô brincando. Nós não tomamos café. Não beber Coca-Cola. Olha só, tentaram me enganar aqui, hein? Tentaram me enganar aqui. Joaquim, volto com você. A gente, claro, eu quero, acima de tudo, manter essa amizade com o Lucas. Não quero ser hostil, não quero ser agressivo, né? A gente sabe que o Lucas é uma pessoa honesta. Eu percebo essa honestidade em você, Lucas. Apesar de você estar equivocado com relação a alguns ensinamentos bíblicos, né? Porque a Bíblia diz que o sangue de Jesus, seu filho, nos purifica de todos os pecados. Então a gente, claro, porque nós somos salvos, vamos andar na luz. E aí diz, se andarmos na luz como ele na luz está, temos comunhão com os outros e o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Então a salvação, Lucas, eu até quero mudar o tema aqui, né? Assim, só para explicar isso para você, porque você não tem certeza da vida eterna. Jesus diz, quem crê em mim, passa da morte para a vida. Quem crê em mim, tem a vida eterna. Deus amou o mundo de tal maneira, deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna.
Então a vida eterna é hoje. Você pode ter essa certeza hoje. Se você confessar os seus pecados, ele apaga, ele perdoa os teus pecados, escreve o teu nome no livro da vida e te dá a vida eterna. Então você pode ter essa certeza que eu tenho, que o César tem, que todo cristão tem. Um cristão que não tem certeza da vida eterna, me desculpa, ele nunca nasceu de novo. Então, ele é apenas um religioso. E aí, tem dentro da igreja evangélica, tem dentro de várias religiões, pessoas que são religiosas. Lucas, tem uma aluna sua, parece, ela chama Ciara Cristina, ela diz assim, eu quero respeito com a minha fé e, por favor, sou fã do pastor Lucas, meu professor. Você está sendo desrespeitado? Porque não. Me fala se você está desconfortável. Não. Porque discordar não significa desrespeitar. Eu não sei se você está... Então eu quero te dar essa fala aí. Não, para Yara, que é uma seguidora assídua. Obrigado, Yara, por estar acompanhando. E para todos os outros aí. Tá um ambiente muito tranquilo aqui, muito bom. Estão me tratando muito bem, pessoal. Tanto que quero voltar. Mas assim, é normal discordar no campo das ideias. Mas nós não estamos nos agredindo aqui. E eu respeito integralmente o pastor quando ele diz que não acredito, que eu estou errado. Afinal, a gente precisa dessa liberdade religiosa, senão a gente não pode nem pregar. Nós enviamos tantos missionários. Eu fui um missionário em Curitiba por 2 anos, né, no Paraná. E assim, encontrava pessoas que aceitavam e pessoas que não aceitavam. Mas a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias nasceu assim. Porque... segundo o livro do Mórmon lá, o menino garoto começou a discordar e começou a orar e depois começou... Ele perguntou a Deus Pai a qual das igrejas ou das religiões, das seitas, ele deveria se unir. Deus disse nenhuma, por quê? Porque todos os credos eram uma abominação. Enfim, todos os seus ministros eram o quê? Colocando esse ponto aqui que eu pessoalmente não quero nem te desrespeitar, nem faltar com... ética, nem nada disso, mas é um debate, então ninguém foi convidado aqui para declamar poesias, mas para debater ideias. Declarar amor um pelo outro. Exatamente. Então não fiquem irritados. Tá com você, Lucas. Não fiquem irritados. Tá com você. Mas assim, quando eu digo que não tenho certeza se vou viver com Deus para sempre, não significa que eu deixe de acreditar em Jesus Cristo, porque apesar de eu ser fraco, miserável, e como o apóstolo Paulo, né, orou 3 vezes para que o Senhor tirasse o espinho da carne. E Deus disse, a minha graça te basta. Eu confio no mesmo Jesus Cristo, que ele tem poder, apesar das minhas imperfeições e fraquezas, de me salvar no último dia. Então eu confio nisso. Agora, eu acho que eu preciso aprender muito. E vocês talvez possam concordar depois dessa conversa. Lucas, você precisa aprender muito, precisa se desenvolver muito. E eu reconheço isso. Eu preciso. Então assim, eu acho que, à medida que eu vou guardando os mandamentos de Deus, procurando entender melhor a Bíblia, vivendo de toda a palavra que sai dele, eu vou me aperfeiçoando, até que eu chegue no momento e confie que eu estou purificado. Jesus Cristo disse, lá em Mateus 5, Sermão da Montanha, sede vós, pois, tão perfeitos, quanto é perfeito o vosso Pai que está no céu. Eu posso dizer que sou perfeito? Não, não posso. Então, eu tenho muito ainda a melhorar. Agora, meu testemunho é esse, pastores, e a toda a audiência. Eu sei que Jesus Cristo vive. Eu sei disso, independente de qualquer outra testemunha. Eu sei que Ele é o meu Salvador pessoal, que Ele ouve minhas orações, o Pai Celestial, em nome de Jesus Cristo, e que Ele está interessado com os assuntos cotidianos da minha vida. Ele quer saber sobre todas as coisas. Ele me conhece pelo nome. Quando Joseph Smith viu Deus, o Pai Jesus Cristo, a primeira palavra que eles disseram foi Joseph, porque conhecem ele, conhece cada um de nós. Então, o Deus do mormonismo, Jesus do mormonismo, é o mesmo Jesus da Bíblia. Alguém que se importa com a mulher que tocou a roupa dele apesar da multidão. Ele é um Deus presente, é um Deus que quer nos abençoar. E, em extensão a isso, para terminar minha fala, nós não acreditamos, presta atenção nisso, que apenas os mormons vão para o céu. Nós acreditamos que todas as pessoas são filhos de Deus e todas terão oportunidade de salvação. Nesse sentido, nós, é verdade, declaramos que algumas serão apartadas porque recusaram o Messias.
mas que Deus quer salvar todos. Jesus foi levantado na cruz para que todos fossem salvos. Mas esse todos fora da igreja mórmon é uma salvação celestial, telestial ou terrestre? Ótima pergunta! Porque quando você fala assim, então vai todo mundo pro céu. Pegadinha, não é pegadinha. bem isso que você crê, meu amigo. Mas eu entendi a sua. Mas deixa eu falar dos reinos de glória rapidamente. Nós realmente acreditamos que a casa de Deus tem muitas moradas. Jesus Cristo diz, vou preparar um lugar. E o apóstolo Paulo, na visão da ressurreição, disse sobre os diferentes reinos. Um tema que vocês podiam me chamar e eu ia gostar muito de falar. A gente pode voltar. Joaquim, vamos fechar esse debate? Então fica a sua última fala. E depois eu deixo considerações finais para cada lado. Legal. Tudo bem? Porque eu comecei... todo bloco começou com o Lucas, está fechando com você. E aí a gente vai para as considerações finais. Legal. Eu também, César, não quero de maneira alguma, né, aqui ser descortês ou ser agressivo, enfim. Eu quero que o Lucas tenha a minha amizade. Eu quero ser teu amigo, Lucas. Tá? Eu quero Já que é meu depois amigo. daqui a gente se corresponda, vamos almoçar, jantar, enfim, vamos conversar mais sobre essas coisas. A justificação dentro da igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, porque Jesus é o meu Salvador, é o Salvador de todos aqueles que o invocam verdadeiramente, né? Agora, muitos naquele dia vão dizer, Senhor, Senhor, nós fizemos isso em teu nome, né? Invocamos o teu nome, fizemos milagres em teu nome, pregamos em teu nome. Ele vai dizer, nunca vos conheci. Jesus não conhece o Lucas? Conhece. Mas será que o Lucas tem intimidade com Jesus? Né? Eu disse aqui que o James Talmage disse que Bruce McConkie disse que esse relacionamento pessoal com Cristo é impróprio e perigoso. Ele disse isso, tá? Eu posso buscar aqui a citação. Na realidade, dentro da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, a justificação, então, é obtida por intermédio da obediência às leis, às obras pessoais, né? Como acontece com todas as outras doutrinas de salvação. A justificação está disponível por causa do sacrifício expiatório de Cristo, mas torna-se operativa a vida de um indivíduo apenas com condições de justiça pessoal. O que a Bíblia tem a dizer? Romanos 3, 24. Então, o dom gratuito de Deus é de justificar o pecador crente com base no quê? No sacrifício dele, no trabalho dele, nas obras dele, no dízimo dele, nada disso. Ninguém vai chegar à presença do Pai Celestial por intermédio das suas obras. Então, denota que um ato de proferir justiça, absolvição, sendo justificados, como diz Romanos, livremente por sua graça, através da redenção que está em Cristo Jesus. A redenção está em Cristo Jesus. Bom, vamos lá de vinheta de considerações finais, Rafa. Considerações finais. Debates. Rafa, antes das considerações, vamos soltar pelo menos uns 2 áudios? Temos áudios? Então, o que o ouvinte que acompanha a gente pensou aí? Solta aí. Paz, queridos debatedores. Paz, professor e pastor César. Meu irmão, amo seus ensinos, hein? Glória a Deus por sua vida. Vitor Lopes, São José dos Campos. Eu sigo a tática conhecida do lendário pastor Nathanael Rinaldi, ou seja, as 4 operações matemáticas para saber identificar uma seita. E os mormons se encaixam nessa avaliação. Qualquer divindade retirada, negada ou ignorada de Jesus, qualquer doutrina extra-bíblia ou qualquer devaneio vindo de uma pseudo-religião revela uma seita. Por isso, esse Jesus dos mormons jamais seria o Jesus bíblico, verdadeiro, original, nosso Salvador. Deus abençoe. Mais um? Pastor, bom dia. Eu queria saber qual é o nível de importância do livro de Mórmon em relação à Bíblia. Por exemplo, eles têm a obrigação de conhecer o livro de Mórmon e têm que acreditar no livro de Mórmon tal qual se conhece e se acredita na Bíblia Sagrada? Esse último não foi uma opinião, mas foi uma pergunta. Então, considerações finais, Lucas. Espero que seja a primeira de outras e a gente pode trabalhar também outros temas até a sua sugestão. Bem-vindo sempre aqui. Suas considerações finais. Obrigado, pastor César. Obrigado, pastor Joaquim de Andrade, pela essa oportunidade de conversar com vocês sobre o que eu acredito. Mais uma vez, eu não represento a igreja aqui.
Todas as pessoas que estão assistindo, vocês podem conversar com os representantes oficiais, que são os missionários da Igreja de Jesus Cristo nos Últimos Dias. Só entrar no site Vinde a Cristo, pedir o livro de Mórmon e avaliar por si mesmo. Respondendo sobre o rapaz, né, que falou, o livro de Mórmon ele é importante quanto a Bíblia, como é que funciona isso? Nós acreditamos que as 4 obras padrão, né, elas são igualmente importantes. E o livro de Mórmon, para mim terminar a minha fala, uma das minhas escrituras favoritas diz assim: falamos de Cristo, regozijamo-nos em Cristo, pregamos a Cristo, profetizamos de Cristo e escrevemos de acordo com nossas profecias para que nossos filhos saibam em que fonte procurar a remissão de seus pecados. É impossível, a menos que você seja ignorante ou seja malicioso, olhar para a Igreja de Jesus Cristo dos Santos Últimos Dias e dizer que não somos cristãos. Tanto pela doutrina quanto pela ação, nós fazemos o que Jesus Cristo faria. Nós procuramos seguir seu exemplo. Nós somos discípulos de Jesus Cristo. Vinde e vede. O próprio Salvador Jesus Cristo, sua religião, foi acusado de seita. Vocês sabem disso, no Novo Testamento. E, assim, está usando essa palavra para nos excluir da irmandade. Mas, na verdade, meus irmãos e irmãs, nós somos cristãos. Vinde e vede, conhecei. Agora, existem textos difíceis? Existem palavras que foram ditas por líderes da igreja que são difíceis? Sim. Mas olha, vocês acreditam plenamente na Bíblia. Essa foi uma das coisas que ele falou. Se for esta bíblica, não pode. Agora, você sabia que Martim Lutero queria tirar alguns livros que estão aqui e reduzi-los a apócrifos, como Apocalipse, Tiago? Você estaria preparado para ter uma Bíblia sem esses livros? Então, assim, a discussão não pode ser superficial. Eu acho que todos aqueles que estão em dúvida sobre isso podem ir e pesquisar por si mesmos. Tem tanto website, tem tanto canal do YouTube. Então vai lá e pesquisa. O meu testemunho que eu quero que vocês deixem guardado é o seguinte, e isso é que o Espírito de Deus colocou no meu coração. Deus, nosso Pai Celestial, vive. Ele tem um plano para cada um de nós. Jesus Cristo é seu Filho amado, unigênito do Pai. Ambos, o Pai e o Filho, apareceram ao caipira que estava procurando saber a verdade, mas tornaram ele um profeta de Deus. Ele morreu com 38 anos, assassinado, porque não negou o testemunho de Jesus Cristo. E sua obra tem sido perpetuada. Hoje tem 17 milhões de membros. Aqui no Brasil, 1,5 milhão. Não é à toa que essa obra cresce tanto. Ela é a verdade. Convido todos vocês para virem e verem. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Joaquim? Eu também quero dar o meu testemunho e quero dizer que Jesus Cristo, o da Bíblia, não do mormonismo, porque o do mormonismo é diferente. É espírito irmão de Lúcifer, era casado, foi criado. O Jesus não completou a sua obra na cruz, e sim, ele começou a sua obra no Getsemane, né, como foi ensinado aqui. O Deus do mormonismo é um outro Deus, tem a pluralidade de deuses aí. E aí, dentro do que a gente pode perceber, né, o mormonismo está totalmente equivocado quando, por exemplo, por 140 anos proibiu o negro de entrar no templo mórmon. Quando, por exemplo, por 140 anos proibiu o negro de usar o garment, de receber a autoridade do sacerdócio dentro da igreja. Então, isso aí é uma outra questão, mas esse é o mormonismo. Você que vai aí ligar, que vai entrar no site, que vai adquirir o livro de Mórmon, presta atenção aonde você está entrando. Tem muitas coisas boas dentro do mormonismo? Claro que tem. Os mormons prezam por saúde, por família, por muitas coisas boas. Não negamos isso. Mas isso não faz dessa religião uma igreja cristã. Não, apesar da igreja ter o nome de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, o Deus do mormonismo, o Jesus do mormonismo e o evangelho pregado pelos mormons no livro de Mórmon, está aqui, ó, um outro testamento de Jesus Cristo. Um outro testamento. O apóstolo Paulo, ele chegou ao ponto de dizer aos irmãos na Galácia, ainda que eu mesmo, ou um anjo vindo do céu, vos anuncio um evangelho que vai além do que temos anunciado, seja anátema. Então, que evangelho é esse que está sendo anunciado? Vocês viram aqui. É um Jesus diferente, é um Deus diferente, é uma literatura diferente, porque o Mórmon crê no livro de Mórmon, doutrina e convênios, pérola de grande valor, e ainda tem a palavra do atual profeta. Se nós analisarmos as palavras dos profetas mórmons, quando, por exemplo, Brigham Young, o segundo profeta da igreja, diz que sem a poligamia ninguém alcançaria exaltação. Tanto é
que lá em Utah tem os seguidores de Brigham Young. Os caras são polígamos. Tem 4, 5 esposas. Isso está correto? Claro que não. Não é isso que Deus planejou desde o princípio. E aí, dentro desse conceito que nós estamos colocando do cristianismo, o cristianismo prega que a salvação está na pessoa de Jesus, no relacionamento pessoal com ele. Que quem crê nele tem a vida eterna. Então, não é aqui, eu não sou melhor do que o Lucas, eu sou um pecador. Como ele, todos nós somos pecadores, não dependemos da nossa justiça, dependemos da justiça de Cristo, que é imputada em nós. Por intermédio dele, nós somos salvos. Então, se você quer obter a certeza da salvação, viva uma vida para Deus, entrega o teu caminho a ele. Nasça de novo, tem que nascer de novo, porque religião, seja evangélica, seja qual for, não vai levar ninguém para o céu. Mas um relacionamento pessoal com Jesus vai te dar a vida eterna. Se você quer essa vida eterna, peça perdão, entrega seu caminho a ele e confia nele. Finalizamos mais um debate na expectativa de quero mais, tá certo? Vamos ver se a gente marca outros encontros para falarmos também, aprofundar outras doutrinas e tal. É para isso que serve o programa de debate. Eu fico por aqui, amanhã a gente volta. Aliás, das 14h eu volto com o Bom e Velho Crescendo na Fé. Tudo isso e muito mais a gente faz dentro do reino, se for da vontade dele. Você ouviu Debates na Musical FM. Dentro de alguns minutos, este programa estará disponível no seu aplicativo de podcast. Basta digitar Debates Musical FM e ouvir a qualquer momento, quantas vezes quiser. Disponível para Spotify, Deezer e outros tocadores da Apple e Android. Musical FM. Musical. Mais um